Bem-vindos! Hoje mais uma edição do Brunecast. Vai entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu fone, de onde você estiver escutando, e com certeza vai ser uma mensagem para construir a sua vida, para tornar o seu dia melhor. Hoje nós estamos com um convidado super especial, Dave Leonardo. Em inglês, Dave Leonard. É isso mesmo, Dave? Bom demais essa piadinha. Fala, mano. Tudo bem, Brunet? E aí, irmão? Tudo bem? Tudo bem. Todo mundo tá escutando aí. Bom estar com vocês, Thiago. Que bom. Estamos aqui também com outros convidados. Meu amigo lá de Brusque, não sei se você conhece, o Jackson Beifus. Meu amigo, meu irmão. Meu vizinho, né, Jackson? É verdade, bem pertinho, né? Somos vizinhos. Tá faltando fazer mais café lá e me convidar, né? Pra tomar um cafezinho amigo, digo lá. mesmo. Agora você vê como é que esse podcast tá uma bagunça, né? O Sem Jackson veio contenda. aqui, só tomou um café comigo e já entrou para participar do podcast. Tá uma bagunça. Mas o Jackson é um amigo de muito tempo e também sempre contribui na minha vida e vai contribuir na vida de vocês também. Lá da linda cidade de Brusque, Santa Catarina. E temos também Cleiton Pinheiro. Tudo bom, Cleiton? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui. Como é que tá o implante aí? Tá tudo bem? Estamos avançando. Daqui a pouco ninguém Avançando, segura. é fio a fio, pouco a pouco. Daqui a pouco ninguém Mano, segura. mas você já colocou? Já. Eu nem conheci o Cleito quando cheguei. Já era pra Deus vai me honrar, Não, dá pra ver que tem uma Sim, listrinha sim. assim. O processo todo é um ano, né? Então ele tá agora... Mas é um maneiro. implante ou uma prótese? Porque parece que tem um... Sabe aquele bichinho, um gambazinho pendurado ali em cima? Mas não, é Mas um não implante desiste não, mesmo. Cleiton. Não vai Não, atrás eu da voz tenho do fé. pessoal. Deus vai me honrar, eu tenho fé. Não, mas já dá pra ver já que tem uma listrinha. Isso, exatamente. Legal. Bem de longe E o mesmo, bom é que assim, né? Se eu não quisesse falar, mas o Thiago todo dia ele lembra todo mundo. Todo podcast eu lembro. Ele lembra. Mas esse é o charme do... Eu deixo Exatamente. ninguém esquecer. Gente, hoje vai ser muito especial porque nós estamos vivendo um tempo aí já quase pós-pandemia e existem assuntos que têm incomodado muito as pessoas, incomodado muita gente. E Dave e nossos convidados vão poder esclarecer junto conosco aqui temas como comparação. Muita gente ficou esse tempo na internet, né, de pandemia, a internet cresceu muito e esse excesso de internet fez as pessoas se compararem erradamente, né? Tipo lagarta se comparando com borboleta, são fases diferentes. Então, nós vamos falar sobre comparação, nós vamos falar sobre o poder da internet para levantar e destruir uma pessoa. A velocidade que levanta é a velocidade que destrói. Nós vamos falar sobre assuntos como você guardar seu coração para fazer aquilo que você tem que fazer. Tem muita gente, pela falta de identidade, fazendo o que não é para fazer. Imagina, Deus chamou o Dave para uma coisa, ele vai explicar, mas quantas propostas, quantas situações vêm para levá-lo a fazer outras coisas, ele tem que ser fiel à identidade. Então, prepara o seu coração, porque hoje vai ser muito poderoso esse Brunecast. Já vai compartilhando com todo mundo. Mas é isso aí. Dave Leonardo é um dos caras mais assistidos do mundo no YouTube, né? No Instagram também. Às vezes ele sempre, para mostrar o efeito da palavra que Deus tem dado para ele manda lá, num grupo que a gente tem de pregadores, ele manda lá 1 milhão de compartilhamentos que teve agora, né? Uhum. Em um dia. Sim. Em um dia. Então, assim, você vê que não é uma coisa normal. 1 milhão de compartilhamentos em um vídeo. Então, isso quer dizer que a mensagem que Deus confiou nele está chegando nos corações que precisam. Dave, primeiro me explica o seguinte. Você vivendo o que está vivendo hoje, é muito difícil, e aqui no Brunecast você pode ser sincero, pode abrir seu coração, eu sei que você tem coisas para abrir hoje aqui, segura, ele prometeu 2 bombas hoje aqui no Brunecast. Fortíssimo. Mas é fortíssimo. Mas a primeira coisa é o seguinte, você acha, vivendo o que você está vivendo hoje, que é muito difícil ser fiel à identidade, ao que Deus mandou você fazer, por causa das múltiplas propostas, as múltiplas oportunidades, por causa dos muitos números, como, por exemplo, 1 milhão de compartilhamentos? Como é que é lidar com isso? Como você lida com isso? Olha, eu acho, minha opinião, sempre é questão de opinião, né? Quando se fala disso. Mas eu fico pensando o seguinte, que esse mundo de propostas que a gente tem, ele é muito atrelado à nossa ausência de propósito. Eu vou explicar. Quando a gente não sabe o que quer de verdade, qualquer proposta é interessante. Né? Verdade. Acho que é do Alice dos Países das Maravilhas, né? Que o coelho fala para a princesa, olha, se você não sabe para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, eu acredito que no começo da nossa vida, na nossa jornada, até a gente descobrir de maneira efetiva a nossa identidade, por que Jesus nos chamou, para que estamos aqui,
E isso pode ser muito perigoso, né? Porque as tentativas de, às vezes, de querer dar certo, olhando para o objetivo errado, é o que faz a gente tomar decisões que não são aquelas que combinam com a nossa identidade, com o nosso propósito. Então, eu acho que talvez a primeira fase seja uma das mais complicadas. Agora, quando você chega nesse lugar desejado, onde só o Senhor poderia te colocar, porque, igual você falou, 1 milhão de compartilhamentos, isso é incrível, mas não é nosso mérito, isso é um milagre de Deus, não tem como explicar, não existe um algoritmo que você faça uma pessoa compartilhar. Isso não existe, não é dessa maneira que funciona. Então, a gente sabe que aquilo é um milagre de Deus, é algo que Deus está fazendo, o nome dele está sendo glorificado, e a gente é um instrumento. Agora, aqui mora um problema, que é onde essas propostas podem confundir o nosso coração. Quando a gente pensa que o resultado que a gente tem está atrelado com a gente, exclusivamente, é onde as propostas começam a tocar o nosso coração, porque daí a gente pensa que não precisa de Deus na receita, que não é a graça do Senhor, que é a gente sozinho. Então a gente começa a pensar de uma maneira sistemática aquilo que foi gerado no milagre. Eu acho que nem precisa pensar que é tipo a gente sozinho, não. Só de pensar, da gente achar que é Deus, metade de Deus, a gente já está errado, já enfraquece tudo, né? Exatamente. Então, nós temos sempre que fazer a nossa parte, mas sabendo que Deus permitiu tudo, Deus colocou a mão em tudo. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente quem somos e o que representamos. Nós somos um vaso de barro. E aí Paulo vai dizer, olha, tendo, porém, tesouro em vasos de barro, para que a glória seja dele. E em Jeremias a gente vê a natureza do vaso. O vaso quebra, o vaso dá problema. O vaso precisa de manutenção na mão do oleiro. Ou seja, quando nós reconhecemos quem somos e que quem nos usa é o detentor de honra e glória, e que é o que fazemos aqui, é onde o nosso coração é preservado. O risco, muitas das vezes, não é o nosso próprio coração sozinho, por mais que o coração é enganoso. O risco é quem nos cerca. Se nós nos cercarmos de pessoas que nos lembrem quem somos, de onde saímos, quem Deus é na nossa vida, a gente preserva um caminho de longevidade. Agora, quando a gente se cerca de pessoas que bajulam, batem nas costas, que tudo tá bom e que tudo tá dando... Parece que tudo é certo que você faz, esse é um caminho de queda. Porque você começa a ser enganado por quem está na sua volta, enganado também. E às vezes as pessoas fazem isso só para manter as coisas como estão, porque para ela estar confortável financeiramente, estar do seu lado, e ela tem alguns benefícios contigo, então o time que está ganhando não se mexe, ela fica te bajulando para continuar aquela mesma situação, apesar dela saber que deveria te repreender naquele caso específico e tal. Eu acho que a gente resistir às propostas que vêm diárias tem a ver com a certeza que você tem da sua identidade, tem a ver com as pessoas que você anda, sem dúvida nenhuma, e tem a ver também, principalmente, com você ter esse senso de destino profético. O que eu quero dizer com isso, para ficar claro? Destino é o seu futuro, para onde você vai. Profético é aquilo que Deus falou sobre você. Então, aquilo que Deus falou sobre o seu futuro, eu sei para onde Deus está me apontando. Deus me aponta para um lado sempre da educação, do treinamento. Então, para mim, é muito difícil receber uma proposta que envolva esportes, por exemplo. Porque não tem nada a ver com o meu perfil. Ah, mas se for financeiramente muito importante e tiver gente muito conhecida no mesmo projeto, muito famosa, vai te dar seguidor, aí você precisa saber, eu quero seguidor, eu estou atrás disso, eu estou atrás do meu destino, eu estou perseguindo o meu destino profético. Isso é uma decisão que, olhando assim, você pode estar aí no seu carro, onde você está escutando agora, falando assim, claro que eu vou preferir meu destino profético, até de verdade chegar à proposta. Porque quando você está só pensando na possibilidade, você sempre escolhe o mais ético, o mais bonito. Mas no dia a dia, na hora da guerra, a decisão é muito difícil. E o apóstolo Paulo diz que vai ganhar quem você alimentar mais. Carne ou espírito? Quem você alimentar mais. A vontade de Deus ou a sua vontade? Quem você alimentar mais. Como vocês lidam com isso? Tanto você quanto o Dave. Porque isso que você falou realmente é bem interessante. De lidar com essas propostas que estão fora do destino profético, do futuro, do propósito. Eu penso o seguinte, Cleiton. Nós, no meu caso, eu vou falar sobre mim, eu acredito que o Thiago é uma história semelhante. Nós somos comissionados, convocados e comissionados. Nós somos chamados, é um chamado de Deus o que a gente faz também. Não é uma escolha onde fui preparado na minha família, por exemplo. Né? Na minha família não tem alguém que reproduza o mesmo cenário que o meu, por exemplo, ministerialmente falando e tal. Mas então... No meu caso, eu tenho um chamado de Deus muito forte, algo que é desde a minha infância.
por mais que eu não tenha sido preparado para isso, eu não tenha sido formatado, mas quando eu me encontrei no Senhor de verdade, fazendo o que eu faço, basicamente, os nossos olhos eles se voltam para um lugar só. Então, todas as vezes que eu recebo uma proposta, eu sempre tento perceber e olhar para o que eu estou fazendo e se aquilo pode manchar a minha caminhada, que eu sei aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, eu não sou um homem de negócios, o Brunet já é uma pessoa de negócios, tem a ver com tudo isso, é o cenário dele. Então, eu já tive várias propostas de negócio, de montar empresa, de entrar em sociedade, fazer negócio lá e cá e tal. E eu sempre penso o seguinte, cara, eu sou um evangelista. Combina com evangelista isso? Aí eu olho para as minhas referências. Quem são as minhas referências que fizeram o que eu estou fazendo agora? Aí eu tenho algumas referências. Eu olho para eles e tento imaginar, esses caras fariam isso? Então isso me defende a curto, médio e longo prazo. Eu tô o tempo inteiro olhando para as minhas referências, olhando para o meu propósito e a minha identidade. Isso vai sempre blindar o meu coração de entrar em furada, aceitar proposta que às vezes vai desnortear o nosso propósito, que vai tirar a gente do cerne. Vai distrair. Que vai me tomar tempo. Meu tempo hoje é a coisa mais valiosa que eu tenho. Eu estou aqui gravando um podcast. Isso aqui eu considero extremamente valioso. Por quê? Porque vai ter alguém assistindo, ouvindo, que vai ser abençoado. Essa é a minha vida, esse é o meu propósito. Entendeu? Então, se fosse qualquer outra coisa, não teria sentido. Então, eu preciso otimizar tempo, porque tenho pouco para viver. No sentido de que todos nós somos breves na Terra. Então, otimize o tempo, olhe para o propósito, olhe para as referências e blinde o coração. Outra coisa também, David, que serve muito para mim, é você... ter na sua equipe, porque quando a gente cresce, seja empresarialmente ou ministerialmente, a gente tem que ter uma equipe. Sozinho não dá para fazer. Jesus provou isso. Sim. Jesus podia fazer o que ele quisesse sozinho e ainda assim chamou 12 para a equipe. Você tem uma equipe... E Jesus fez a equipe antes de começar o trabalho. Antes de começar o trabalho. Impressionante. Uma equipe que saiba dizer não por você. Tem propostas que nem chegam a mim porque a minha equipe já bloqueia antes. Porque já sabe que não tem a ver com o meu padrão de comportamento, com as minhas escolhas, com o meu futuro. Já conhece o teu coração. Já conhece meu coração. Fala, isso aqui o Thiago já... Então tem coisas que já nem chegam a mim. Então é muito importante, da mesma forma que quando chega uma coisa que é para você, a equipe acha que não é. Olha só, tem coisa que é para você, mas a equipe acha que não é. Deus faz chegar. É no caso que os discípulos tentaram, por exemplo, bloquear as criancinhas. Não, vai perturbar Jesus, não. A equipe de Jesus falou, não, isso não é um assunto para Jesus. Jesus falou, ó, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Então, olha só, quando tem que chegar, vai chegar. E quando tem que bloquear, Deus vai mandar pessoas para bloquear. Então nós precisamos... Isso aconteceu também com a mulher Cirofenícia. Ela veio gritando, os apóstolos tentaram segurar a mulher. Jesus está ocupado, Jesus está andando, volta para casa. E ela continuou gritando, passando por cima da palavra da equipe, e chegou até Jesus. Ou seja, era realmente um caso para Jesus. Mas na maioria das vezes, a equipe ela é responsável por bloquear coisas que não, propostas, situações que não têm a ver com o teu propósito, com a tua missão na Terra. Agora, David, quando a gente começa a crescer, começa um movimento do mal, vamos dizer assim, que é a inveja. Pessoas que queriam ter o que você tem, estar no lugar que você está fazendo, ou seja, elas não pagaram o preço que você pagou para ter, elas não foram estratégicas com Deus como você foi, ela não teve o chamado, ou pagou o preço desse chamado, mas ela quer ter o resultado, e porque ela não tem, ela combate. Porque a maioria das pessoas que combatem a gente é porque queriam ter o que a gente tem. Como é que você lida sendo uma pessoa que conhece a palavra e que, ao mesmo tempo, está vivendo um período fantástico na carreira, no ministério, na exposição pública? Como você lida com a inveja? Porque tem muita gente agora que, em situações diferentes, às vezes só porque comprou um carro novo, às vezes só porque passou para a faculdade, está passando pela inveja. Bom, a inveja, a própria Bíblia fala que é a podridão dos ossos, né? Então, é um dos sentimentos mais maléficos para o ser humano que tem, não para o que sofre a inveja. A inveja ela só faz mal para uma pessoa, para quem tem. Né? Então, a gente... Só é importante sempre diferenciar uma coisa, né? Para que fique claro para quem ouça, porque às vezes quando se fala de inveja, dá-se um ar de prepotência, né? Quando alguém diz, eu sou alvo de inveja. Então, você
parece que é percebido como alguém prepotente, que, né, O que que não você aceita tem para te crítica. invejar e É tal? que tudo que você recebe é fruto de inveja. Então, eu penso o seguinte. Primeiro, a gente como se fizéssemos uma releitura do que eu respondemos ao Cleiton, com relação ao coração estar blindado, ter o propósito, o que você falou de ter a equipe e tal, como se fosse uma caminhada, né, para nos fazer lembrar quando isso acontecer, para que a gente saiba diferenciar o que é inveja, né? Porque como que eu percebo que eu sou alvo de inveja? Pela maneira que eu sou interpelado por essa pessoa, né? Pela maneira que eu sou alvo dessa pessoa, das palavras dela. A palavra tem peso, né? Mas eu também tenho que saber que existe a crítica que independe da inveja. Então, por exemplo, porque senão dá a impressão, pode passar a impressão que todo mundo que te critica tem inveja de você. E não é isso. Tem gente que vai te criticar e essa pessoa ama você e não tem inveja de você. Só que aqui mora um detalhe. Quem ama você não te critica de maneira vexatória. Nem não tudo. vai fazer para te expor, não vai fazer para te ferir, não vai manchar você. Quem te critica porque te ama vai fazer para construir você, te ajudar a edificar mais alto. Então, essa pessoa vai fazer isso no secreto, vai fazer isso em amor, vai fazer isso com sensibilidade, com time, na hora certa, da maneira correta. É igual o meu filho, eu tenho 2 meninos, né? A primeira coisa que eu descobri sendo pai é que eles, porque eu também fui filho, é que se eu amo eles, eu não os envergonho publicamente. O meu filho, a mesma palavra falada no secreto e falada na frente de alguém tem pesos diferentes, por mais que seja a mesma palavra. Na frente dos outros, machuca extremamente. Sozinho, edifica ele, constrói. É a mesma coisa quando a gente vai para um cenário de internet, onde a inveja, às vezes, está intrínseca na palavra. A pessoa não está te atacando porque quer que você melhore, porque quer que você cresça. Não, ela quer destruir você. É o contrário do sentimento de Jesus, por exemplo. Né? Porque normalmente essas pessoas dizem, mas olha, Jesus repreendia. Não. Jesus era o amor repreendendo, era o próprio amor. Né? Jesus é o verbo, é a própria palavra. Então não dá para comparar, é uma análise extremamente idiota você pensar que você está no lugar de Jesus, né? Nesse sentido. Então, quando eu olho para o cenário que nós estamos vivendo agora, e que a gente não escolheu chegar nesse lugar, mas o nosso propósito, a nossa caminhada, as nossas dores nos trouxeram até aqui pela misericórdia estamos, eu percebo quem está à volta, o coração. E percebo o coração pelas palavras. E aí, Tiago, a gente precisa guardar de verdade a nossa essência. Por quê? Porque nós vamos ser tentados a parar de fazer o que estamos fazendo, a tentar mudar aquilo que Deus não mandou mudar, tentar estrategicamente agradar essas pessoas para que elas parem de falar de você. E aí é nesse momento que a gente perde toda a essência que nos trouxe para o lugar aonde Deus nos colocou. Sabe? A gente começa a trabalhar pensando no que o outro vai dizer. A gente começa a fazer para que o outro não perceba. E aí a gente vira refém. E isso é terrível para nós, para nossas emoções, para nossa família. A gente começa a viver de acordo com a perspectiva do invejoso. Agora, olha só que coisa interessante. Eu estava conversando com um bilionário que veio aqui no nosso podcast, depois a gente saiu para almoçar, e eu falei assim, qual é a maior característica de um bilionário? Aí ele falou assim, a maior característica de um bilionário é que ele não gosta de dinheiro, ele se move por um propósito. Eu falei, mas como é que o cara vai conquistar bilhões sem gostar de dinheiro, vive de propósito? Ele falou, presta atenção, quem gosta de dinheiro, quando se torna milionário, já larga tudo. Porque ele não se move por um propósito. Então, ele apanhou muito para se tornar milionário, teve que trabalhar muito, agora que está com 100 milhões, parou. Vamos curtir a vida agora. O bilionário é o cara que ganhou 100 milhões, mas falou, isso não é nada, eu tenho um propósito, eu tenho mais gente para ajudar, eu tenho um produto que vai mudar a vida das pessoas, e aí ele acaba se tornando bilionário. Então, você vê que o propósito é mais importante do que o dinheiro, por exemplo, até para quem mexe com dinheiro, no caso dos empresários. Você viver por aquilo que nasceu para fazer é o que vai te impulsionar com coragem e a chegar inteiro até o final. Então, por mais que tenha inveja, críticas, muitos desafios pelo caminho, se você tiver realmente um propósito, por que você faz o que faz, você vai chegar inteiro no final. Né? Só continua caminhando. Tanto, Agora, Tiago, que a gente vê
muitos bilionários, muitos grandes empresários que cumprem o seu propósito e o que acontece? Acabam doando grande parte das suas fortunas, Isso. montam grandes institutos, fazem tantas coisas, né? Pensando no quê? Pensando nas pessoas, não pensando no dinheiro, não pensando em angariar o dinheiro para si, né? Como você falou. Chega uma hora o propósito não é ganhar dinheiro, o propósito é fazer aquilo ali bem feito, E aí só, excelência naquilo. e aí só pra gente não ser aqui incoerente ou inconsequente, não é que o dinheiro não é importante, é que ele não é mais importante que o propósito. Eu vi uma entrevista do Jim Carrey e ele falou uma coisa que eu achei extremamente interessante. Ele falou, eu queria que todo mundo ficasse milionário para que descobrisse que não é o dinheiro que traz a felicidade que eles tanto buscavam. Porque, na verdade, a gente entra em corridas que não são corridas autênticas, são corridas mentirosas. Nós somos enganados por elas, né? Então, você percebe que isso existe em todos os mini-universos, né? O universo do empresário, o universo do vendedor, do pregador, do pastor, seja qual for. Existem corridas que elas não são legítimas, elas são enganosas. Se você baseia a sua vida em um desses tipos de corrida, você vai acabar sozinho. Sempre vai ter alguém mais rico, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais famoso, sempre vai ter alguém mais inteligente, mais sábio, mais alguma coisa do que você. Então, se você entra numa corrida aonde o outro é o norte, você vai acabar. Vai morrer sozinho. Então, quando a sua corrida é baseado no seu propósito, aí é diferente. Nós começamos com uma essência, terminamos com a mesma. Sobre isso que você está falando, eu lembro de uma história minha pessoal, que eu tinha um sonho de andar de avião, né? Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, e eu lembro que tinha uns amigos meus que passavam férias, assim, fora, andavam de avião, eu nunca tive essa oportunidade quando eu era garoto. Eu tive um sonho muito grande, né? Eu falei, cara, um dia eu vou juntar dinheiro, eu vou viajar de avião, não quero saber. E aí eu realizei um sonho de viajar de avião pela primeira vez, eu tinha 18 anos. Aí entrei no avião e tal, aquela coisa toda. E aí eu voltei lá pro meu bairro, cara, contando vantagem para todo mundo. Rapaz, andei de avião ontem, né? Cansativo, né? Mas tô bem. Puxando assunto do nada. E tal. O cara, é mesmo, mas você foi em que classe? Aí eu, classe? Aí nesse dia eu descobri que não adiantava andar de avião. Tinha também a diferença das classes. E aí, mais para frente, anos depois, tive a minha empresa e tal, comecei a conhecer a classe executiva, por causa do trabalho, viajar de classe executiva, né? A empresa bancava pra gente ir. Aí, eu estava na classe executiva, passou um amigo meu, apertou minha mão, e aí, Tiagão, e tá aí, tá indo no mesmo voo, tô no mesmo voo, cara, tal. Aí, tá bom, eu vou lá. Eu falei, vai pra onde? Ele, eu tô na primeira classe. Eu falei, o quê? Trabalhei a vida toda para chegar na executiva, ainda tem a primeira agora. Foi nesse dia que eu percebi que sempre vai ter alguém na sua frente. Não adianta. E o cara da primeira classe vai descer do avião e vai encontrar outro. Veio como? Eu vim no meu. Eu vim dirigindo. Isso que eu ia falar. Eu sou piloto. Eu vim no meu avião. Então essa corrida nunca acaba. Então, assim, eu acho que, principalmente quando se trata de coisas materiais, essa não é a nossa corrida. Não. Isso cansa e não leva a lugar nenhum. E a Bíblia diz que os olhos do ser humano nunca se saciam. Então você deseja um carro, depois você está desejando outro, você quer uma coisa, depois você quer outra. Vou repetir aqui para ser equilibrado, porque vocês me conhecem. Não estou falando que não é importante você prosperar financeiramente. Eu estou dizendo que não é o principal. Mas é assim, eu nunca paguei conta de luz com fé, com o Pai do Senhor. O Pai do Senhor aqui, minha conta de luz. Não, sempre foi com dinheiro. Então a gente precisa prosperar, mas tem gente que está gastando a energia que deveria gastar para descobrir seu propósito, para não confundir sua identidade, para resistir às armadilhas do caminho, está gastando essa mesma energia para ganhar um dinheiro que não vai trazer. Eu sei que é clichê falar isso, mas aí a gente entra na máxima de basicamente todo mundo, que vive por proposta e não por propósito. É exatamente isso, porque se o dinheiro for a prioridade, eu sempre vou buscar o que me paga mais. Porque o curto prazo é isso que é o mais fácil. A curto prazo. Mas, às vezes, no longo prazo, se eu focar no dinheiro, eu não vou aceitar o meu propósito, porque ele não vai me trazer essa recompensa financeira como eu gostaria agora e tal. Mas é uma caminhada. É igual você olhar um médico que estuda 10 anos para ser médico. Tudo bem, hoje ele ganha um bom valor, mas quando ele era residente, ele não ganhava isso. E enquanto ele passou estudando, ele passou gastando 6 anos. Então, existe o plantar, existe o tempo de semeadura. Porque se o dinheiro for a sua principal
objetivo, você não vai estudar 6 anos. Cara, eu não vou esperar. Eu vou trabalhar agora, eu quero fazer... Então, é aí onde entram os pensamentos equivocados que se aplicam ao dinheiro não ser prioridade. Eu entendo o que você falou e tá certo. Isso aí. Só que as corridas motivadas pela razão errada não te levam a lugar nenhum. Só te atrasam na vida. Muito bom. Agora, tem um livro meu que se chama Especialista em Pessoas, que a teoria do livro é você aprender a lidar com todo tipo de gente. E lidar com pessoas é muito difícil. Você já deve ter cruzado pelo caminho com gente muito difícil. Uma das teorias mais fortes desse livro é o poder do perdão, que também parece clichê, mas na verdade é a única coisa que te liberta quando se trata de gente. Você acha que, olhando à luz da Bíblia e da sua caminhada, qual a importância do perdão, tendo em vista que tantas pessoas tentam nos paralisar, gente que tentou nos desanimar, fechar a porta? Você acha que o perdão ele é total mesmo? É aquele perdão de, mas fica longe de mim, um dia eu vou me vingar? Me explica um pouco a sua visão sobre perdão, porque assim como a inveja, o perdão é um problema que muita gente está tendo que lidar agora. Sim. Me diz um pouco sobre isso. Cara, eu tive uma história semana passada É sobre bombástica, isso. a gente quer coisa bombástica. Não, bombástica. Isso é Bombástica. primeira mão, hein? Exclusivo. Só que... Brunecast. Não, de verdade, cara. Eu tive uma experiência há uma semana atrás, constrangedora, com minha esposa e meus filhos. Eu estava no carro, minha esposa e meus filhos. Nós temos um imóvel lá na nossa cidade, em um condomínio fechado e... bom, eu vou resumir a história, porque também para não dar nomes e características. Mas uma dessas pessoas deste condomínio nos abordou de maneira extremamente desrespeitosa por algo que havia acontecido. Extremamente desmedido e tal. Eu vou evitar características. Mas, cara, foi muito desrespeitoso. Muito desrespeitoso e desrespeitosa. E a forma com que aconteceu feriu a gente, sabe? A gente é ser humano. No fim do dia, todo mundo é igual, lógico. Sabe? A gente tem os nossos personagens, né? Que nós guardamos, nos reservamos, fazemos coisas que a gente às vezes tem que fazer, que é normal da vida. Mas de noite, cara, quando a gente chega em casa, a gente é um ser humano como qualquer outro. Nossa esposa conhece a gente, nossos filhos conhecem a gente. No sentido de que nós somos normais. Cara, eu fui pra casa tão ferido com aquilo que aconteceu. Eu e minha esposa, cara, fomos mal, sabe? A gente tava saindo de lá, ia na casa da minha mãe. Falei, cara, nem fui pra lá. Falei, vou pra casa. Cara, eu fiquei muito mal. E aí, naquela semana, eu ia começar as lives do lançamento do nosso livro, que é A Alegria do Amanhecer, que a gente lançou agora. Queria dizer que Deus tem honrado. E a gente tá muito feliz, tem chegado a muitos lares esse livro. Tá em primeiro lugar em espiritualidade, né? Tá em primeiro lugar hoje na Amazon, é verdade. Mas, cara, eu ia ter que fazer aquelas lives e eu tava com o coração ferido, cara. E aí eu fiz a live no primeiro dia de manhã mal. Fiz a live. Mas quando eu terminei, cara, eu falei, mano, não vou conseguir. Eu vou ter que ir lá resolver esse negócio. Só que o resolver é eu, ofendido, pedir perdão. Mas o meu pedir perdão, na verdade, é liberar o perdão. Porque quem sofre é eu. Claro. A pessoa não sofre, a pessoa nem sabe como eu tô em casa. A pessoa nem sabe que eu ia sair dali, ia pra casa da minha mãe e tal, e que eu não fui por conta daquilo, ela nem sonha. E aí, cara, eu peguei e falei, sabe uma coisa, cara? Quem que é cristão aqui nessa parada aí? Vai, sou eu. Eu sou um pregador do evangelho, cara. Eu vou ficar com esse sentimento no meu coração, alimentando, deixar criar raízes, sabe? E virar um problema, eu vou resolver agora. Fui lá. E, cara, foi tão engraçado. Quando eu parei o carro na frente, as duas pessoas, né? Eu vi que uma falou assim, ele parou aí? Aí a pessoa, parou aí na frente. E aí eu desci do carro e eu vi que todo mundo ficou, sabe, assim, veio brigar, né? Veio brigar com a gente, porque provavelmente deve ter caído a ficha no que eles fizeram. E aí, quando a pessoa veio, eu falei, irmão, eu vim aqui só pra te pedir perdão. Cara, sabe quando tu vê assim que a pessoa vai assim, ó... Eu falei, eu vim te pedir perdão. Nós não começamos de uma maneira boa. Eu acredito que vocês não queriam falar aquilo que falaram. E provavelmente eu possa ter respondido da maneira também equivocada. Então, para que a gente resolva, eu vim te pedir perdão, te dar um abraço e desejar que Deus abençoe vocês e tal. Cara, eu entrei dentro do carro, mas tão feliz, cara. E tão fazer realizado. é muito difícil, né? Depois você fica leve. Pô.
Porque quem está escutando agora fala assim, é legal, isso é bonito. Agora, se coloca no lugar e tenta fazer para você ver a dificuldade. Você tem que passar por cima do teu eu, tem que matar o teu orgulho. Eu, no sábado, quando aconteceu, eu dizia, eles têm que vir pedir perdão para mim. Eu quero ver, eles têm que vir aqui se humilhar porque eles fizeram errado e tal. Eu, na minha cabeça. Porque a gente começa a lutar, sabe? A carne começa a gritar. Coisa, o certo e o errado, Dave, é tão indefinido às vezes. Por exemplo, eu recebi uma mensagem ontem, mostrei para minha equipe lá no carro, a gente voltando de um evento, da mulher falando assim, ó, eu vou processar vocês, porque eu comprei um curso e não consigo acessar. Ela falou assim, eu entendo que o meu filho cadastrou e-mail errado, mas eu não consigo entrar. Ela escreveu isso, que ia processar a gente, porque ela estava conseguindo entrar, porque ela sabe que o filho cadastrou errado o e-mail. A gente só respondeu assim, boa tarde, a equipe respondeu lá, boa tarde, boa noite. Você não pode informar o e-mail certo que a gente resolve agora? Ela, sim, é esse. Ah, muito obrigado, Deus abençoe, ó, eu amo a vida de você. Ela começou falando que era processar. As pessoas são muito descabíveis, são muito desproporcionais quando estão fora de si, quando estão emocionadas, e falam coisas que ela não imagina que está ofendendo muito a outra. Sim. E aí a gente que conhece a palavra, Dave, a gente que tem um governo emocional, a Bíblia chama de domínio próprio, os frutos do Espírito, a gente precisa se colocar no lugar da pessoa e falar, ela não tem a mínima noção do que ela falou. Você tem que pensar por ela. E às vezes também a pessoa ela começa assim, porque na cabeça dela, se eu for diferente, eu não vou chamar a atenção que eu preciso. Né? Na cabeça da pessoa, às vezes assim, ela coloca aquilo porque ela quer impactar, diz assim, eu vou pra cima e tal. E não é isso, né, cara? A vida existe... tem formas muito mais fáceis de resolver. Minha mãe diz um negócio desde sempre, que se aplicava comigo no trânsito no começo. Quando eu comecei a dirigir, a minha mãe falava assim para mim, filho, tome muito cuidado no trânsito. Você nunca sabe o caminhão de lixo que quem está à frente está carregando. E aí, como que se prova isso? Buzine. Buzine que você vai ver a reação. Eu fui quando eu era jovem, eu tinha uns 20 anos. Quando eu era jovem não, né, amigo? Eu sou jovem, tenho 31 só. Mas eu tinha uns 21 anos, cara. Sabe aquela buzinadinha de advertência quando a pessoa tá trancando a frente? Tá mal, hein? Achei que era... Não, tudo bem. Ô, Cleiton, eu não quero falar do implante novamente. Como é que tá esse implante? Que já vai pra vingança, né? Não, aí eu dei uma buzinadinha de advertência. Cara, desceu 2 caras pra me bater do carro. Tá. Uma buzinada. Ou seja, imagina o nível da vida daquelas pessoas, como estava o dia, a história, imagina o caos da vida dela. Você falou um negócio uma vez que eu achei interessante. Ô, Thiago, você falou assim, chame alguém na live com você que tá te xingando ali pra ver o cenário onde ela está. Pra ver o semblante, né? Como que você vai perceber que, às vezes, a pessoa revela o que está por trás de todos esses sentimentos, né? Então, da fala dela, né? Como é para vocês não terem o direito de resposta? Igual, tanto o cenário que o Thiago trouxe quanto o seu, você não tem direito de resposta. Você não pode falar nada. Como que é para vocês no dia a dia? E aí, Bruno? Olha, eu acho que... uma vez um amigo que é bem famoso no Brasil me falou uma coisa lá em casa. Ele falou, Thiago, quanto mais conhecido a gente fica, menos a gente pode se defender. Porque geralmente você vai dar voz a uma pessoa... Ou será que é porque menos a nossa defesa vale? É porque, primeiro, você vai dar voz a uma pessoa que ninguém está escutando. Então a pessoa está te atacando ali, mas ninguém está escutando ela. É só os 10 seguidores dela. E de repente você vai se defender de uma coisa e vai dar voz para aquela pessoa. Segundo, é porque a verdade é, quando as pessoas gostam de você, elas não acreditam no que falam. E quando a pessoa não gosta, se você se defender, ela fala, viu, tá se defendendo porque tá errado. Então, é exatamente isso. Eu acredito que assim, ó, quem te ataca, você não se defende. Porque se você se defender, você só tá dando munição para a briga continuar. O Thiago, da mesma maneira que eu, na internet, nós já em algum momento fomos atacados. Ou sistematicamente ou de maneira isolada. Isso é normal, faz parte da exposição. E porque somos seres humanos e erramos também. Agora, todas as vezes que eu fui atacado, eu fiz alguns caminhos. Primeiro, eu fui no meu pastor, eu fui em amigos de confiança e perguntei, pastor, o que você acha? O que eu devo fazer? Todas as vezes falaram a mesma coisa para mim, fique em silêncio. Fique em silêncio. Por quê? Porque eram brigas isoladas, sabe? Dentro de um universo de 100 pessoas, 3 estão brigando. Você não vai trazer para o universo das 97
aquilo que elas nem sabem que está acontecendo. Então, a internet, muito mais isso, a internet são bolhas. São várias bolhas. Bolinhas, bolinhas, bolinhas e bolinhas. Eu tenho uma bolha, e aí o cara de uma outra bolha tá me atacando. Só que quem só está vendo? Só a bolha dele. Por isso que quem ataca, na verdade, só demonstra o coração que tem. Porque ele não está fazendo para que eu melhore, ou para que quem me acompanhe evolua, não sei como falar isso corretamente. Porque ele só fala para a bolha dele. Então, a bolha de quem briga é tudo brigão. Pode observar. Quem gosta de fazer confusão e tal, que é a essência da pessoa, você olha quem segue. Quem segue é tudo igual. Brigão, crítico e polêmica e é só isso. Só que aí tem um problema. Esse cara, que é o que fomenta tudo isso, se ele errar, esse cara tá no sal. Porque todo mundo que tá ali é brigão igual ele. Então esse cara nunca mais tem paz. Eu vou falar uma coisa engraçada pra você, que eu vi uma vez acontecendo. Eu vi um pastor que era extremamente radical. E ele falava de pregar, por exemplo, de camiseta. Era um cara que essa foi a mensagem dele durante muito tempo. Então ele batia em todo mundo. Prega camiseta, não sei o quê. E papai, isso é errado e tal. Esse cara evoluiu. Ele evoluiu. Só que, junto com ele, tinha um público que foi formado dentro desse formato. Critica, ataca, briga. Mano, esse cara foi gravar uma mensagem, foi fazer uma live de camiseta. Esse cara apanhou tanto nos comentários. Por quê? Porque esse foi o discurso que ele alimentou durante muito tempo. Então, isso me ensina o quê? Que a melhor coisa é nutrir um argumento bíblico e de paz. Sempre. Buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Exatamente. Então, cara, quer brigar? Briguem sozinho. Eu sei o caminho que eu estou. Agora, quando vem uma crítica, eu mudo, convejo a rota. E às vezes ninguém percebe, mas tem muita coisa mudando o tempo inteiro dentro de nós, à nossa volta. Então, o ambiente público, para briga, ele só faz uma coisa, ele escandaliza. Ele só, às vezes, escancara coisas que, sabe, poderiam ser saradas no secreto, poderiam ser curadas. Então, não edifica ninguém. E geralmente o que acontece, as pessoas elas acabam medindo as outras pessoas com a própria medida. Né? Aí eles vão julgar o Dave, eles vão julgar o Tiago, eles vão julgar o Cleiton pela forma que eles fariam se eles estivessem no lugar do Dave. Porque o Dave agiu porque é famoso, porque tem milhões de seguidores, porque isso, porque aquilo. Na verdade, quando ele está falando aquilo, ele está demonstrando o coração dele. Se ele estivesse ali com 9 milhões de seguidores, de que forma que ele iria se portar? Geralmente ele está medindo com a medida dele. Ele julga a gente pela forma que ele reagiria se estivesse no nosso lugar. E tem outra coisa, tem uma expressão que diz engolir sapo, né? Assim, quantas vezes eu leio muita biografia, eu gosto muito de ler biografia, né? Martin Luther King Jr. e outros grandes homens e mulheres, né? Quantos sapos esses caras tiveram que engolir, ou seja, deixar coisas para lá, por amor a um povo que nem tinha ideia do que ele estava fazendo pelo povo. O próprio Jesus, pega Jesus, nosso maior exemplo, falou, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus conhecia todas as coisas, falando, rapaz, eu vou cumprir hoje o plano mais perfeito de redenção e salvação. Eu vou dar minha vida na cruz, e estava todo mundo zombando dele na cruz. Aí ele falou assim, caramba, o pessoal não entendeu nada. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. A ignorância era tão grande que Jesus falou, não tem outra coisa a fazer, a não ser... Todo mundo perdoa eles não sabem o que estão fazendo. E às vezes as pessoas estão errando com a gente exatamente assim. Eles não têm a mínima ideia do que estão fazendo. Eles não percebem o que a gente está construindo para Deus e com Deus. Então, a única arma que eles têm é um ataque. Hoje, com a internet, deu voz a esses ataques. Então, eu acho que a gente tem que continuar nosso propósito. Você que, no seu nível, assim, naquilo que você está fazendo, na sua etapa, está sendo atacado, continue caminhando. Tem uma história que eu já contei numa das minhas pregações, que eu aprendi com um grande mentor meu de pregação, o T.D. Jakes. Ele conta o seguinte, que uma vez ele estava caminhando lá no condomínio dele, uma mulher parou ele e falou assim, um homem parou ele e falou assim, você é aquele cara da televisão? Ele, opa, sou eu sim. Seu bandido, ladrão, enganando os outros, né, tomando dinheiro pela televisão e não sei o que, tá aí de artista, você mora nesse condomínio, né? Aí é mole. E começou, a agredir, assim, verbalmente o T.D. Jakes. E ele falou assim, e eu escutei o que ele falou e continuei caminhando.
E aí ele caminhou mais uns 20 minutos, uma mulher parou ele no condomínio. A mulher, TD Jakes? Ele falou, oh, meu Deus, de novo. Ela disse, sim, sou eu. Olha, minha filha estava nas drogas, escutou uma mensagem sua na televisão, voltou para casa. Quando ela voltou para casa, o meu marido, que tinha 2 meses me deixado, quando soube que minha filha estava se reabilitando, reatou o casamento. Minha família hoje está firme. Você é o motivo da gente estar junto. Aquelas suas mensagens me salvaram e tudo. Você é o maior pregador do mundo. Você é isso, você é aquilo. Ele falou. E eu escutei ela e continuei caminhando. Porque a crítica e o elogio têm a mesma função, te fazer parar. Só continua andando. Não importa o que as pessoas estão falando, se é bom ou se é ruim. Continua caminhando. Ou seja, não é porque eu estou te elogiando que agora você vai andar mais rápido. E não é porque eu estou te criticando que você vai baixar o passo. Então nós temos que continuar caminhando independente do que as pessoas estão falando. Bom, eu quero agradecer, Dave, por esse tempo. Eu já senti que você está dormindo. E não quero atrapalhar teu soninho de jeito nenhum. Oi? E o David já está concordando com tudo. No final ele já está assim. Ó. É verdade. Tô brincando. Não, eu estava preparado para falar mais umas 2 horas. Não. Eu vi que Mas já acabou. deu o nosso tempo e eu quero tô agradecer brincando, Dave muito bom. Leonardo. Meu amigo Jackson Beifus. É alemão esse nome? Alemão. Como que fala, Jackson? Jackson sabe. Baifus. É Nem eu Beifus. sei, às vezes. Tá parecido, Isso, né, sabe? amigo? Baixo. Leifos Eu pra ouço falar baixo. de tantas formas que... Sou amigo do cara há 40 anos, chama ele de Jackson Beifus há 40 anos. Agora que eu descobri que é Beifus. E Cleitinho, né? Obrigado a todo mundo. Compartilha com todo mundo. Pega agora esse link. Se você gostou dessa conversa com o Dave Leonardo, manda para um monte de gente, printa, sobe nos seus stories, bota o link aqui do Spotify nos seus grupos de WhatsApp. Então, caramba, eu tô fluente Forte, demais. Né? WhatsApp, YouTube. Que isso, hein? Esquecendo português praticamente. E com certeza você vai ser abençoado e vai abençoar muita gente. Paz e prosperidade. Obrigado, Davi. Tamo junto, Brunet. Obrigado a todo mundo. Deus abençoe. Conta comigo sempre que precisar. Acima de tudo, somos amigos. Isso é o que importa. Tamo junto. Amém. E não esqueça, faça um Pix. Deus abençoe. Falando nisso, vou deixar um pix aí pro Thiago. Qual que é o seu?